começo a olhar para essa palavra, às vezes, como se eu estivesse lá vendo aquele servo do Senhor. Creio sim que a palavra do Senhor Jesus, ela é fiel à nossa vida. A palavra do Senhor Jesus no livro de Eclesiastes, capítulo 3, fala assim que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de chorar e há um tempo de rir. Esse tempo também de mal, ele também chega na nossa vida. Muitas vezes, quando esse tempo mal ele chega na minha vida, na sua vida, muitos de nós desanimamos, não queremos mais ir para a casa do Senhor Jesus, não queremos mais adorar esse Deus, a qual permitiu que esse dia mal chegasse na nossa vida. Jó, quando esse dia mal chegou na vida dele, ele não voltou atrás, ele não deixou de adorar o Senhor. A esposa dele falou assim: tu não amaldiçoa esse Deus e morre. E ele não, como ele falou para a mulher dele, como falaste como uma louca. E muitos atravessam, passam por esses dias mal, e muitos nos dias de hoje deixam de adorar o Senhor. Muitos de nós estamos na casa do Senhor, nós vemos que por muitas vezes, por muito pouco, nós deixamos de adorar, deixamos de ir para a casa do Senhor Jesus, porque uma irmã se levantou e fez melhor do que eu pude fazer, porque o irmão, o pastor olhou mais para aquele irmão e não olhou para mim. Quantas vezes, porque o meu esposo perdeu o emprego, o meu filho se desviou dos caminhos do Senhor, então por isso eu não vou mais, porque o Senhor, ele não está ouvindo a minha oração, porque o Senhor não está fazendo nada pela minha vida. Muitos de nós somos dessa maneira. Eu presto atenção pela minha própria vida. Outrora também pensava desse jeito. Quantos lutas se levantou sobre a minha vida dentro do ministério, e eu pensei assim: eu não vou voltar mais para a casa do Senhor, eu não vou mais. E por causa disso paguei um alto preço. Mas eu me encontrei com o Senhor Jesus, né, e voltei para os caminhos do Senhor. E isso aconteceu há muito tempo atrás. Mas eu louvo o Senhor Jesus, porque um dia mal ele também chega na nossa vida. E com Jó não foi diferente, conosco também não é diferente. Como a irmã Sandra falou, eu passei por um dia mal na minha vida. Eu me lembro que no ano passado, no ano retrasado, no final do ano, eu me lembro que por volta de mês de outubro, mês de novembro, eu comecei a sentir muita tosse. E eu estava saindo de um tratamento que eu tive câncer de mama, eu toda a minha mama do lado esquerdo. Tinha saído, fazia 5 anos já que eu tinha tido um câncer. E eu estava naquele ano, faltava 2 meses para o médico me dar alta. E quando a gente faz tratamento de câncer, a gente termina o tratamento de quimioterapia, aquelas coisas todas. E a gente fica tomando uma medicação durante 5 anos. E eu tomei essa medicação durante 5 anos. E quando faltava 2 meses para eu terminar essa medicação, eu comecei a sentir muita tosse. Eu me lembro que a gente estava numa campanha de final de ano na Igreja Nova de Paz. E eu me lembro que eu estava dirigindo essa campanha. E eu não conseguia falar. Então as irmãs me ajudavam. Porque às vezes eu começava a falar e começava a dar muita tosse. E se eu insistisse a continuar falando, me dava até ânsia e tudo. E eu passei aquele Natal, que foi só a misericórdia do Senhor Jesus. E eu continuei fazendo a vontade do Senhor, continuei indo para a casa do Senhor. E não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu pensava que poderia ser uma tosse, aquele negócio de bichinho do Raman, né? Que a gente vê falando na televisão. E eu chupava pastilha, tomava vários xaropes da tosse. E aquela tosse era persistente, ela não passava. No mês de abril, no mês de março do ano retrasado, eu fui no médico. E quando chegou lá, eu estava perdendo peso. E o meu médico disse que nós vamos fazer uns exames para a gente ver o que está acontecendo com você. E eu comecei também a sentir muita canseira. Eu falava,
eu tossia e eu me sentia cansada. Não podia andar muito tempo, que eu ficava cansada. E eu fiz aquele exame e o médico disse, chamou eu e meu esposo, comecei a casa notícias, não eram boas, que eu estava novamente com câncer e o câncer tinha atingido meus 2 pulmões. Eu não podia falar, eu não podia fazer nada. E quando eu descobri que eu estava com câncer, ele começou, que era um câncer agressivo. Eu comecei a ficar muito debilitada, assim rapidamente. Eu lembro que no mês de abril, eu estava pesando por volta de 50 quilos. E eu me lembro que eu não conseguia andar mais, eu ficava só dentro da minha casa. Eu lembro que as irmãs do meu ministério, algumas irmãs a qual eu conheço, ia dentro do meu lar, orava comigo, e eu lá passando por todo aquele processo. O médico mandou que eu fizesse quimioterapia de novo, e eu passei a fazer quimioterapia. Eu lembro que no primeiro dia, que aquele dia mau, ele chegou na minha vida, aquele dia qual eu olhei para o Senhor e falei, Senhor, me dá força. Senhor, eu não vou conseguir. Porque eu sabia o quão era aquele processo. Eu sabia que jeito, de que maneira eu ia ficar. Eu sabia daquilo que eu estava entrando. Mas não, eu pensava que eu sabia, mas eu não sabia nada. Eu lembro que eu fiz a primeira sessão de quimioterapia e naquele dia, quando a medicação ia entrando na minha veia, a impressão que eu tinha que eu levava várias pauladas nas minhas costas. Eu não conseguia respirar, eu não conseguia tossir, eu fiquei nervosa e comecei a chorar. E a traqueia fechou e eu não conseguia nem tossir, nem chorar, nem respirar. O médico chegou, ajoelhou na minha frente, lá no hospital, e ele ia colocar o oxigênio no meu nariz. A moça parou com a medicação, a enfermeira parou com a medicação, e para poder dar um tempo, para eu poder conseguir ficar calma e conseguir respirar. E o médico disse que se eu não conseguisse respirar, não conseguisse fazer aquele procedimento, ele tinha que me internar naquele mesmo dia. E eu, nessa hora, quando esse dia mau ele chega na minha vida e na sua vida, muitas vezes a gente não tem força para clamar ao Senhor Jesus, para falar ao Senhor, Deus me socorre. Mas eu não abri a minha boca, mas no meu pensamento eu falava com o Senhor, Deus, eu não aguento, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Deus, da minha vida. Eu me lembro que fiz aquele processo de quimioterapia e eu fazia quimio toda semana. Toda semana eu fazia quimio. E aquelas semanas eram terríveis, porque a medicação ela fazia efeito, fazia passar mal durante 5, 6 dias. Quando estava melhorando, eu tinha que voltar para o hospital para fazer novamente sessão de quimioterapia. Nessa altura do campeonato eu não tinha mais cabelo, eu não tinha sobrancelha, eu não podia andar na rua.